Oi, bem-vindos a mais um Indeov Comenta, o espaço onde nós abordamos com um pouco mais de profundidade artigos científicos relevantes no uso terapêutico da cannabis. O meu nome é Vivian Bonesi, eu sou farmacêutica, com mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo e sou a consultora técnica científica da Indeov. No Indeov Comenta de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o papel do canabidiol no tratamento do transtorno do estresse pós-traumático. Esse tema foi escolhido porque no mês de janeiro ocorre uma campanha chamada Janeiro Branco, cujo objetivo é convidar as pessoas a refletirem sobre a saúde mental, colocando esse tema em evidência e promovendo a conscientização sobre a importância da prevenção ao adoecimento emocional, algo que gera impactos preocupantes em nossa sociedade. E esse tema fica ainda mais latente em tempos de pandemia. Afinal, a Covid-19 se tornou rapidamente uma emergência de saúde global, resultando não apenas em inúmeros problemas relacionados à nossa saúde física, mas também, cada vez mais, em problemas psicológicos. O isolamento social, o medo da morte, a perda de pessoas queridas e as preocupações financeiras impactam diretamente na nossa saúde mental. E no caso dos profissionais da saúde que estão trabalhando na linha de frente, e também no caso dos pacientes que sobrevivem à internação, as chagas deixadas por esse período da pandemia podem ser ainda mais intensas, e com elas, o risco de desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático. O transtorno do estresse pós-traumático é um distúrbio de ansiedade caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais, em decorrência do portador ter sido vítima ou testemunha de atos violentos ou de situações traumáticas, que em geral representam uma ameaça à sua vida ou à vida de terceiros. Quando essa pessoa se recorda do fato, ela revive o episódio como se ele tivesse ocorrendo de novo naquele momento, com a mesma sensação de dor e sofrimento que o agente estressor provocou na vez original. Essa recordação é conhecida como revivência e desencadeia alterações neurofisiológicas e mentais. Aproximadamente entre 15% e 20% das pessoas que de alguma forma estiveram envolvidas com casos de violência urbana, agressão física, abuso sexual, terrorismo, tortura, assalto, sequestros, acidentes, guerras, catástrofes naturais ou provocadas desenvolvem esse tipo de transtorno. E os sintomas podem se manifestar em qualquer faixa etária e levar meses ou anos para aparecer. Eles costumam ser agrupados em 3 categorias. A reexperiência traumática, que já foi mencionada aqui, e nada mais é do que ficar tendo pensamentos recorrentes e intrusivos que remetem à lembrança do trauma. Isso pode ser um flashback ou um pesadelo, por exemplo. A esquiva e o isolamento social, isso porque a pessoa com transtorno de estresse pós-traumático foge das situações, contatos e atividades que possam reativar as lembranças dolorosas do trauma. E a hiperexcitabilidade psíquica e psicomotora, que é caracterizada pela taquicardia, sudorese, tontura, dor de cabeça, distúrbio do sono, dificuldade de concentração, irritabilidade e hipervigilância. Além disso, é comum o paciente desenvolver comorbidades, ou seja, outras doenças associadas ao transtorno do estresse pós-traumático. E onde o canabidiol entra em tudo isso? Então vamos lá. No Indeov Comenta de hoje, nós vamos falar sobre um artigo intitulado Canabidiol no tratamento de transtornos de estresse pós-traumático, uma série de casos, que foi publicado em abril de 2019 por um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos. Bom, em nosso organismo, nós possuímos receptores canabinoides CB1 e CB2. Os receptores CB1 estão localizados principalmente no cérebro e modulam a liberação de neurotransmissores de forma a evitar a atividade neuronal excessiva, acalmando e diminuindo a ansiedade. Os receptores CB1 também têm um papel na redução da dor, inflamação, regulação do movimento e controle da postura, regulação da percepção sensorial, na função cognitiva e na memória. E esse é o ponto-chave. Há relatos de que atividades do receptor CB1 desempenham um papel importante no processo de extinção da memória aversiva, ou seja, da capacidade de esquecer as situações ruins. E, embora o CBD possua baixa afinidade com os receptores CB1, ele é capaz de ativar esses receptores de forma indireta, modulando o nosso sistema endocannabinoide e, em particular, as concentrações da anandamida por inibir a sua enzima de degradação.
Com isso em mente, os pesquisadores desse estudo hipotizaram que os pacientes diagnosticados com transtorno do estresse pós-traumático e que recebessem o CBD junto com os cuidados psiquiátricos de rotina mostrariam uma diminuição na sintomatologia específica do transtorno. Para testar essa hipótese, eles conduziram uma revisão retrospectiva de prontuários de pacientes psiquiátricos adultos com transtorno de estresse pós-traumático e consentiram com o tratamento com o CBD como complemento ao tratamento psiquiátrico de rotina, isso em uma clínica ambulatorial. Para que esses pacientes fossem incluídos nesse estudo, eles deveriam ter uma pontuação de pelo menos 33 no PCL-5, que é um formulário confiável e validado para fornecer uma avaliação dos sintomas do transtorno do estresse pós-traumático. Esse formulário se baseia no autorrelato, através de 20 perguntas classificadas de 0 a 4, com pontuações totais variando de 0 a 80. E quanto mais alta a pontuação, maiores os sintomas do estresse pós-traumático. É válido dizer que não foram excluídos os pacientes que apresentavam outras comorbidades psiquiátricas ou o uso concomitante de cannabis de forma adulta. Bom, foram incluídos nesse estudo 11 pacientes, em sua maioria mulheres, com idade média de aproximadamente 40 anos. Nessa tabela, vocês podem observar outras características desses pacientes, como as outras medicações e as porcentagens de comorbidades psiquiátricas. Em média, os pacientes estavam tomando simultaneamente 3 medicamentos psiquiátricos, incluindo antidepressivos, estabilizadores de humor, ansiolíticos e estimulantes. Um paciente usou cannabis diariamente durante todo o estudo e, no geral, 33% dos pacientes estavam recebendo psicoterapia simultaneamente como parte de seus cuidados gerais. E os pacientes apresentavam, em média, 1,8 comorbidades psiquiátricas, além do diagnóstico do transtorno do estresse pós-traumático, incluindo ansiedade, distúrbios de personalidade e distúrbios do sono. No que diz respeito ao uso do CBD, os pacientes utilizaram o CBD ou na forma de cápsula ou na forma líquida, ou uma combinação dessas duas formulações. E a dose total média de CBD utilizada por esses pacientes após 8 semanas de estudo, ou seja, após o ajuste de dose, foi de 48,64 mg dia, com intervalo de 2 a 100 mg de CBD por dia. Vale dizer que esses pacientes foram acompanhados por um período que variou de 4 a 40 semanas, mas os principais dados foram concentrados no período de até 8 semanas, por uma questão de número de pacientes que aderiram ao estudo. Então vamos aos resultados. Os pacientes apresentavam, antes de iniciar a terapia com CBD, uma pontuação no PCL-5, lembra aquele formulário de sintomas? Uma média de 51,82 pontos. E após 4 semanas de tratamento, 91% desses pacientes relataram uma diminuição dos sintomas do transtorno do estresse pós-traumático. As pontuações do PCL-5 desses pacientes diminuíram de 51,82 para 40,73 nas primeiras semanas, o que equivale a uma redução de 21%. E após 8 semanas de tratamento com o CBD, 73% dos pacientes relataram uma redução adicional nos sintomas do transtorno do estresse pós-traumático, o que resultou em uma diminuição média de mais 9%. Dessa forma, a pontuação do PCL-5 caiu para 37,14, ou seja, desde o início da terapia com CBD, os pacientes tiveram uma redução média de 28% na sintomatologia do transtorno do estresse pós-traumático. Além disso, 4 pacientes continuaram a receber o CBD por 36 semanas ou mais. E esses pacientes experimentaram uma redução de longo prazo sustentada nas pontuações do PCL-5, com uma pontuação média de 29,5 em 36 semanas. Uma descoberta inesperada revelada ao longo dessa análise foi o possível efeito do CBD nos pesadelos. O item número 2 do questionário PCL-5 avalia os sintomas de sonhos repetidos e perturbadores relacionados à experiência estressante. E dos pacientes que responderam ao item número 2 do PCL-5 com uma classificação de gravidade de 3 ou superior, ou seja, que diziam ter bastante pesadelo, 50% relatou uma melhora subjetiva em seus pesadelos após iniciar o CBD. 38% também relatou uma melhora subjetiva na qualidade do sono. E outros benefícios relacionados com o uso do CBD por esses pacientes incluem a diminuição da ansiedade, melhora do foco e melhora do humor. Por fim,
o CBD foi bem tolerado na maioria dos pacientes. Apenas 2 pacientes relataram sentir fadiga após tomarem o CBD. E um paciente apresentou concentração prejudicada no dia seguinte a uma dose noturna de CBD. 2 pacientes também relataram inchaço ou dor gastrointestinal, mas um desses pacientes já possuía síndrome do intestino irritável e anorexia. E um paciente com história de refluxo gastroesofágico relatou piora dos sintomas de refluxo. Então, resumindo, os pacientes com transtorno do estresse pós-traumático que fizeram uso do CBD por via oral diariamente ao longo de um período de 8 semanas demonstraram uma diminuição geral na gravidade dos sintomas. E isso foi medido por diminuições contínuas nas pontuações médias do PCL-5. Além disso, o CBD foi bem tolerado e nenhum paciente interrompeu o tratamento devido a efeitos colaterais, indicando que, quando administrado em adição aos cuidados psiquiátricos ambulatoriais de rotina, o CBD pode ter um efeito benéfico para os pacientes com transtorno do estresse pós-traumático. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo InDeOV Comenta. Obrigada!